Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, preparação para a OAB segunda fase em Direito Tributário. E hoje iremos explicar para vocês os detalhes de uma ação chamada embargos à execução fiscal. Então, pergunto a vocês sabem fazer o embargos à execução fiscal? Então, se vocês sabem, vamos aprimorar a estrutura dos seus embargos. Se vocês não sabem, então vem comigo que você vai aprender detalhadamente a fazer um embargos à execução fiscal dentro do intervalo de 150 linhas, que é o espaço que você tem para desenvolver a sua ação, a sua peça na OAB segunda fase em Direito Tributário. Uma breve explicação dos embargos. Temos aqui, os embargos à execução fiscal são uma ação, representa, uma ação autônoma para resistência a um processo executivo fiscal. Então, os embargos à execução fiscal são uma ação autônoma para resistência a um processo executivo fiscal, ou seja, nesse caso, já existe uma execução fiscal. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, estabelece que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não são admissíveis embargos do executado antes da garantia à execução. Não são admissíveis embargos do executado antes da garantia à execução. A ação de embargos à execução fiscal tem cabimento quando da existência de uma execução fiscal em que o sujeito passivo tenha recebido a citação. Então, a ação de embargos à execução fiscal tem cabimento quando da existência de uma execução fiscal em que o sujeito passivo tenha recebido a citação e que já haja a garantia do juízo. Então, é isso aí. Então vamos iniciar aqui a ação. Vou remover essa parte explicativa. E aqui o endereçamento. Toda ação irá começar pelo endereçamento. Uma dica aqui para vocês, importante. O endereçamento, em 99% dos casos, a própria prova dará o endereçamento, pois será distribuído por dependência à execução fiscal. Então, a própria prova, no seu enunciado, dará o endereçamento, pois será distribuído por dependência à execução fiscal. Isso aí, uma dica muito importante para quem vai fazer a segunda fase em Direito Tributário. O endereçamento pode ser ao juízo federal, ou ao juízo estadual. Essas duas possibilidades, ou ao juízo federal ou ao juízo estadual. Não precisa colocar aqui juízo. Inicia o endereçamento. O endereçamento tem início da seguinte maneira. Existem duas formas. Antes do CPC 2015 e após o CPC 2015. Aqui, Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, da Seção Judiciária do Estado, Então, se a questão lhe der a vara, exemplo, 5ª Vara Federal, Subseção Judiciária do Município, X ou Y, Seção Judiciária do Estado, X ou Y. Então, Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Município Y, Seção Judiciária do Estado X. Se por acaso ele lhe der
o enunciado da questão lhe der esses detalhes do endereçamento, você irá colocar aqui onde existe esses 3 pontinhos aqui. Outra forma de endereçamento ao juízo federal, ao douto juízo federal, da vara federal, da subseção judiciária do município, 3 pontinhos, seção judiciária do estado, 3 pontinhos. Se a questão lhe der só até aqui, ó, subseção judiciária do município tal, termina aqui, o endereçamento termina aqui, tá? Ou então pode ser ao juízo estadual, não precisa colocar aqui. Então, ao juízo estadual, da seguinte maneira: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, juiz estadual é o juiz de direito, juiz federal é o juízo federal. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dá 3 pontinhos, que é o número da vara, vara da fazenda pública do estado, 3 pontinhos. Ou ao douto juízo, ou pode remover o douto, pode colocar também ao juízo de direito. Então, ao douto juízo de direito dá 3 pontinhos, vara civil ou vara única da comarca do município, 3 pontinhos. Endereçamento, ok. Agora, ainda no preâmbulo, nós temos aqui a qualificação das partes. Mas aqui no preâmbulo também você terá que colocar o seguinte enunciado. Antes da qualificação das partes, você vai colocar aqui, ó, distribuição por dependência à execução fiscal número tal. Apesar do embargo ser uma ação autônoma, ela é distribuída por dependência à execução fiscal. Então você vai colocar aqui, após o endereçamento, coloca aqui no preâmbulo, distribuição por dependência à execução fiscal, aqui na epígrafe. Você vai colocar aqui na epígrafe, distribuição por dependência à execução fiscal número tal. Observação: os embargos de execução é uma ação autônoma prevista no título 3, nos artigos 914 e 920 do novo Código de Processo Civil. Então, por meio dela, o executado chamado de embargante, apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa. Embora seja uma ação autônoma, muitos doutrinadores entendem que sua natureza jurídica é de defesa, uma vez que serve para combater um processo de execução fiscal. Uma das peculiaridades sobre os embargos de execução é que ele somente será oferecido em procedimento executório fundamentados em um título executivo extrajudicial. Porque se o título executivo for judicial, ele será combatido pela impugnação ao cumprimento de sentença. Então, aqui, ó, uma das peculiaridades sobre os embargos da execução é que ele somente será oferecido em procedimentos executórios fundamentados em um título executivo extrajudicial. Caso a dívida esteja fundada em uma sentença, título judicial, o meio de defesa será a impugnação ao cumprimento de sentença. Isso é uma dica para todos vocês aqui, uma observação. Tá? Aqui, após a epígrafe, distribuição por dependência, você vem aqui direto para a qualificação das partes. Aqui, qualificação das partes, fulano. Se a questão lhe der o nome, você coloca o nome aqui, fulano. Nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, 3 pontinhos. Devidamente inscrito no CPF sob número, 3 pontinhos. Residente domiciliado na bairro, cidade, estado, endereço eletrônico. Nunca esquecer aqui do endereço eletrônico
porque se você esquecer de colocar aqui endereço eletrônico, você vai perder alguns pontos na sua prova da OAB e esses pontos podem ser decisivos na hora da sua aprovação. Endereço eletrônico vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, com escritório na, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 103 ou 106, pode colocar aqui, nos termos do artigo 103, inciso 1 do CPC, que é a questão do endereço do advogado. O advogado deverá ser intimado no endereço. Respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais. Artigo 319, por ser uma ação, e artigo 919, artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, opor o verbo da ação, opor, embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, embargos à execução fiscal, combinado com pedido de efeito suspensivo, contra a Fazenda Pública da União, Estado ou Departamento Financeiro do Município, contra a Fazenda Pública da União, Estado ou Departamento Financeiro do Município, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob número tal, número 3 pontinhos, concede na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, na pessoa de seu representante legal, devido procurador. Isso aqui muito importante também. Se você não colocar na qualificação da parte aqui, na pessoa de seu representante legal, você irá perder alguns pontos. Digno procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Então, repetindo. Endereçamento ao juízo federal ou ao juízo estadual, ao juízo federal, ao douto juízo federal da vara federal da subseção judiciária do município, 3 pontinhos, seção judiciária do estado, 3 pontinhos, ou então ao douto juízo de direito da, 3 pontinhos, vara civil ou vara única da comarca do município, 3 pontinhos. Lembrar que a questão, como é o embargo à execução, a questão, 99% dos casos, a questão irá lhe fornecer o endereçamento. E você utiliza o endereçamento que a questão lhe fornece. Nada mais, nada menos. Aquilo que a questão, o enunciado da questão está lhe fornecendo. Na epígrafe, você coloca aqui, distribuição por dependência, a execução fiscal, número 3 pontinhos. Qualificação das partes, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número 3 pontinhos, residente domiciliado na bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, vem por intermédio do seu advogado que esta subscreve, procuração anexa, com escritório na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico do advogado também, importante, onde recebe as devidas intimações nos termos do artigo 103, inciso 1 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, artigo 319 e artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, opor embargos à execução fiscal com pedido de efeito suspensivo. Sempre colocar aqui com pedido de efeito suspensivo. Devemos pecar por excesso e não pela falta, porque se você colocar aqui o pedido de efeito suspensivo nos seus embargos e não for necessário, por acaso não seja necessário, que muito dificilmente não será necessário um pedido de efeito suspensivo, porque já há penhora e o risco da expropriação, da pessoa ser expropriada do seu patrimônio, ter o patrimônio reduzido, é muito grande.
Então aqui, embargos de execução fiscal com pedido de efeito suspensivo contra a Fazenda Pública da União, Estado ou Departamento Financeiro do município, porque o município não tem fazenda pública, então Departamento Financeiro do município, que pode ser Departamento Financeiro Mobiliário ou Imobiliário. Pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob número 3 pontinhos, com sede na 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, na pessoa de seu representante legal, nunca esquecer, na pessoa de seu representante legal, digno procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Primeiro, síntese dos fatos, acrescentando as palavras embargante e embargado. Exemplo, vamos um exemplo aqui para vocês. Resumir ao máximo. Aqui nos fatos você irá pontuar exatamente o máximo de 0,10. Mas esse 0,10 pode ser decisivo na sua aprovação, para a sua aprovação. O embargante teve contra si execução fiscal federal, estadual, municipal para cobrança de imposto, taxa, contribuição tal, sobre a indenização tal. Então, não existe cobrança sobre indenização. A indenização é isenta. Então, ocorre que a cobrança é indevida pelo que se passa a expor, porque tal. Não restando ao embargante outra opção, senão a oposição da presente ação. 2. Do cabimento. No presente caso, é plenamente cabível os embargos, posto que o ora embargante foi citado na execução e já há garantia integral da mesma, estando dentro do lapso temporal de 30 dias, contados da intimação da penhora, conforme artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, sendo que o embargante foi citado no dia tal, 3 pontinhos, passando apenas tantos dias, portanto, a presente ação é tempestiva. Se a questão lhe der aqui o dia, você coloca aqui o dia que ele foi citado, passando apenas tantos dias, portanto, a presente ação é tempestiva. Então, repetindo, do cabimento, isso aqui é muito importante e pontua mesmo aqui na sua prova, é uma pontuação relevante aqui. 2. Do cabimento. No presente caso, é plenamente cabível os embargos, posto que o ora embargante foi citado na execução e já há garantia integral da mesma. Então, citado em execução e já há garantia integral da mesma, estando dentro do lapso temporal de 30 dias, contados da intimação da penhora, conforme artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, sendo que o embargante foi citado no dia tal. Coloco o dia aqui. Passando apenas tantos dias, portanto, a presente ação é tempestiva. Terceiro, do direito. Tese jurídica, a sua tese jurídica, 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No primeiro parágrafo, breve introdução, posto que, aí no final você coloca aqui uma breve introdução, aí depois você coloca posto que a mesma não merece prosperar. Segundo, desenvolvimento, artigo ou súmula que foi violado, né? Terceiro, conclusão, devendo a execução fiscal ser extinta por medida de justiça. Então, no terceiro parágrafo, você irá fazer uma conclusão bem bonita e depois você coloca devendo a execução fiscal ser extinta por medida de justiça. 4. Do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1º, 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, atribuir efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, conforme artigo 300 do CPC, desde que a execução fiscal esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Então, primeiro parágrafo, efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, atribuir efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória conforme artigo 300 do CPC, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Segundo parágrafo do efeito suspensivo. A probabilidade do direito resta plenamente comprovada, pois, com base na fundamentação acima exposta, inexiste a ocorrência de fato gerador, tal, você explica, imposto de renda, nos termos do artigo
43, inciso 1 e 2 do CTN, e bem como as súmulas 386 e 498 do STJ, além de demonstrada a nulidade de CDA. Isso aqui é um exemplo, né? Então, a probabilidade do direito resta plenamente comprovada, pois, com base na fundamentação acima exposta, inexiste a ocorrência do fato gerador. Exemplo, imposto de renda nos termos do artigo 43, inciso 1 e 2 do CTN, bem como as súmulas 386 e 498 do STJ, além de demonstrada a nulidade de CDA. Outro sim, terceiro parágrafo, outro sim, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação e ao resultado útil do processo. Outro sim, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação e ao resultado útil do processo é evidente, pois com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Então, outro sim, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação e ao resultado útil do processo é evidente, pois com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Esse é o periculo in mora. O perigo de dano de difícil ou impossível reparação e ao resultado útil do processo é evidente, pois, com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Por fim, aqui você finalizando, por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a concessão do efeito suspensivo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, se eu não me engano, artigo 151, inciso 2. Bora ver aqui se é mesmo artigo 151, inciso 2, CTN. Vamos ver se é isso mesmo. O depósito do montante integral do crédito tributário suspende a exigibilidade, súmula 112 do STJ também reforça que o depósito. Bora ver aqui o inciso 5. Artigo 151. Inciso 2, depósito do montante integral. Concessão de medida disciplinar, tutela antecipada. Efeito suspensivo. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Concessão de medida liminar, tutela antecipada em outras espécies. Parcelamento, concessão de medida liminar e mandado de segurança para o depósito do montante integral. E a garantia do juízo, o depósito do montante integral. Então aqui você irá acrescentar aqui, ó. Por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a concessão do efeito suspensivo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 2 do CTN, para a expedição de uma certidão positiva ou de uma certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa. Ok? Então, por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a concessão do efeito suspensivo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Dois pedidos, aqui compreendido o efeito suspensivo. Então, repetindo mais uma vez, nunca esqueça, esse tópico aqui irá pontuar a sua prova. Então, coloque sempre aqui. 4. Do efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo vem sempre antes dos pedidos. Ó. Então, aqui, do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, atribuir efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, conforme artigo 300 do CPC, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou calção. Aqui, parágrafo 2º do efeito suspensivo. A probabilidade do direito resta plenamente comprovada, que é o fumus boni iuris,
A probabilidade do direito resta plenamente comprovada, pois, com base na fundamentação acima exposta, inexiste a ocorrência do fato gerador. Exemplo, imposto de renda nos termos do artigo 43, inciso 1 e 2 do CTN, e bem como as súmulas 386 e 498 do STJ, além de demonstrada a nulidade de CDA. Terceiro parágrafo, outro sim, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação e ao resultado útil do processo é evidente, pois com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a concessão do efeito suspensivo. Para a suspensão da exigibilidade do crédito, aqui continuando, você pode continuar. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do artigo 151, inciso 2 do CTN, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Dos pedidos, letra A. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Primeiro pedido. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Repetindo, fica melhor para todos nós e vocês aprendem mais fácil e mais rápido. Letra B. Cabimento e tempestividade. Você vai fazer um resumo aqui do cabimento e tempestividade, que a ação é plenamente cabível, estando dentro do lapso temporal de 30 dias. Letra C. O juízo encontra-se garantido por penhora, depósito ou caução. Letra D. Conforme o caso aqui, a letra C. O juízo encontra-se garantido por penhora, depósito ou caução. Lá o enunciado da questão, se lhe der, você coloca aqui nos pedidos. Letra D. Que o presente embargo seja recebido e processado por dependência à execução fiscal número tal, concedendo-se o efeito suspensivo, presentes os requisitos autorizadores conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC, juntamente com o artigo 300 também do CPC. Então, que o presente embargo seja recebido e processado por dependência, que o presente embargo seja recebido e processado por dependência da execução fiscal número tal, concedendo-se efeito suspensivo presentes os requisitos autorizadores, conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC, e juntamente com o artigo 300 também do CPC. Letra D. Que sejam os pedidos julgados procedentes para a desconstituição do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Então, o principal pedido aqui, o principal pedido que você deve fazer, este aqui, nunca esquecer. Que sejam os pedidos julgados procedentes para a desconstituição do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Exemplo, diante da não ocorrência do fato gerador, como nulidade de CDA e auto de infração, extinguindo-se, esse aqui é um exemplo, que sejam os pedidos julgados procedentes para a desconstituição do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Exemplo, diante da não ocorrência do fato gerador, como ou com nulidade de CDA, auto de infração. Extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Extinguindo-se o processo extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Letra E. Que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio. Que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio. Letra F. Que seja o embargado condenado nas custas processuais e honorários advocatícios. Que seja o embargado condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Conforme artigo 85, parágrafo 3º do CPC. H. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos moldes do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que sejam dispensadas audiências de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC.
Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Então, repetindo os pedidos, para ficar gravado em sua mente. Os pedidos pontuam, uma grande quantidade de pontos estão aqui nos pedidos. O mérito, efeito suspensivo e pedidos. Vamos lá. 2 pedidos. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Letra A. Que seja citado o embargado. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Letra B. Cabimento e tempestividade. Letra C. O juiz encontra-se garantido por... Você coloca aqui o que a questão, o dado, o que a questão lhe trouxer, você coloca aqui. Se a questão não trouxer, você deixa os 3 pontinhos. Letra D. Que o presente embargo seja recebido e processado por dependência e execução fiscal número tal. Você vai pedir que o presente embargo seja recebido e processado por dependência e execução fiscal número tal. Concedendo-se efeito suspensivo, presentes os requisitos autorizadores conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC, juntamente com o artigo 300, artigo 919, parágrafo 1º, e artigo 300, ambos do CPC, que o presente embargo seja recebido e processado por dependência e execução fiscal número tal, concedendo-se efeito suspensivo, presentes os requisitos autorizadores conforme artigo 919, parágrafo 1º, e artigo 300, ambos do CPC, execução fiscal número 3 pontinhos aqui, que você não sabe o número dessa execução. Letra D. Que sejam os pedidos julgados procedentes para a desconstituição do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Exemplo, diante da não ocorrência do fato gerador, como nulidade de CDA, auto de infração. Extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Letra E. Que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio. Que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio. Letra F. Que seja o embargado condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos moldes do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, que fala da indisponibilidade do bem público. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços, conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se a causa o valor de tanto, 3 pontinhos, entre parênteses, valor por extenso. Nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. E aqui terminamos o nosso embargo, execução, aquilo que vai lhe garantir a aprovação na OAB. Tenho certeza que todos vocês serão aprovados. Treine bastante em casa, pratique, assista várias vezes esse vídeo até você aprender, até ficar automática essa estrutura na sua mente. E no dia da prova você não terá dificuldade de realizar a sua prova, a segunda fase OAB em Direito Tributário. Eu tenho certeza que você será aprovado. E quando você for aprovado, coloque aqui nos comentários que você foi aprovado e que esse vídeo foi útil para você, lhe ajudou na sua caminhada, na trajetória, no início da sua advocacia. Primeira prova, a primeira ação que você ganha é aqui, segunda fase OAB. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, compartilhe, ajude os colegas, aqueles colegas que estão passando por dificuldades financeiras, não têm condição de pagar um cursinho, e esse vídeo é para ajudar essas pessoas que tanto precisam e que também, como nós, necessitam a sua aprovação para poder trabalhar e ganhar o seu dinheirinho, seu suado dinheiro como advogado tributarista.
Muito obrigado a todos. Sucesso a todos.